Agora a CNN de volta e a gente informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, subiu o tom no seu voto contra a tese de que as Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador. A votação é realizada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e atende a um pedido do PDT para esclarecer os trechos da Constituição Federal. De Brasília, a Luciana Amaral tem os detalhes para a gente. Luciana, não é segredo de polichinelo de que as Forças Armadas não são poder moderador. É uma fake news que foi criada e agora o Supremo Tribunal Federal tem de gastar tempo para rebater algo que é amplamente falso. Quem lê a Constituição Federal sabe. Oi, Uribe. Pois é, foi justamente nesse sentido mesmo o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele subiu o tom, como você bem disse, e subiu bem, viu? Não foi pouco, não. Ele afirmou, então, que essa ideia de que as Forças Armadas teriam um papel moderador em relação ao Executivo, Judiciário e Legislativo se trata de uma interpretação golpista e que é um entendimento pífio, absurdo e antidemocrático. Nessa sexta-feira, então, o ministro votou contra o entendimento de que as Forças Armadas podem interferir na atuação dos três poderes e ele votou no sentido de determinar que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional. O ministro, no voto dele, ele também enfatizou que a Constituição permite, mas só em situações incomuns e temporárias, o uso de intervenção militar para responder a uma ameaça específica à ordem democrática, mas que jamais podem ser usadas para atentar contra a própria democracia. Eu até separei também aqui um outro trecho para ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte, abre aspas, nos estados democráticos de direito, jamais houve dúvida sobre a supremacia da autoridade civil sobre a autoridade militar, nem mesmo nos momentos excepcionais do sistema constitucional das crises, em respeito à divisão de poderes entre os ramos executivo, legislativo e judiciário, fecha aspas. Essas então foram as palavras do ministro Alexandre de Moraes no voto dele no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento para definir se as Forças Armadas teriam um papel moderador em relação aos três poderes está sendo realizado no plenário virtual da Corte, então não é aquele plenário físico que a gente está acostumado a ver com as discussões feitas pessoalmente e até o momento o placar está em 9-0 para rejeitar esse entendimento. Portanto, já passou bem da maioria para rejeitar esse entendimento de que as Forças Armadas teriam um papel moderador em relação aos três poderes. A análise desse caso continua até segunda-feira agora, dia 8 de abril. Uribe, volto contigo. A questão do artigo 142, que dentro do próprio governo bolsonarista eles sabiam que não tinha esse resultado, enfim, esse significado de poder moderador. Mas, enfim, utilizaram isso para justificar a atuação das Forças Armadas. Obrigado, Luciana Amaral, pelas informações. Eu vou chamar a Juliana Lopes para a gente analisar um pouco esse cenário. Juliana Lopes, a gente vê claramente que era um discurso, uma basófia, que as Forças Armadas utilizavam, as Forças Armadas ligadas ao bolsonarismo, não todas as Forças Armadas. Porque do alto comando do Exército Brasileiro se ouvia que não é o poder moderador. O chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Como as Forças Armadas podem ir contra o Poder Executivo e os demais poderes? Ou seja, era óbvio que o Supremo Tribunal Federal se posicionaria dessa maneira. É óbvio, Uribe, mas nesses votos a gente entende ali uma colocação dos ministros sobre como esse discurso acabou ficando implementado na cabeça da população brasileira de que as Forças Armadas são um poder moderador. Como é que faz para reverter isso, se ao longo dos últimos anos isso foi sendo colocado ali para a população como uma possibilidade? E tem um outro ponto interessante, isso veio muito ali no voto de Gilmar Mendes, que é o seguinte, ele trata sobre a politização das Forças Armadas, que também levaram para esse entendimento. Acaba abrindo um caminho ali para a defesa de um assunto que está sendo discutido, inclusive, no Congresso Nacional, o ministro da Defesa, José Múcio, tentando ali emplacar um projeto para tentar minimizar ali a quantidade, né, pelo menos a força ali dos militares da ativa, quando eles vão ser candidatos, né, se colocam ali numa carreira política. Então, o que aconteceu aí, pelo menos no discurso, não na legislação em si, mas no discurso, foi
colocar na cabeça da população de que sim, é um poder moderador e mais, fazer com que dentro da política esses militares também implementassem de alguma forma essa ideia. Ou seja, tem aí um processo para reverter o que aconteceu, que vem a longo prazo. E os ministros estão falando sobre a necessidade também de se reverter essa ideia nos próximos dias. Falam, inclusive, sobre ensinar nas escolas que as Forças Armadas não são um poder moderador. Ou seja, olha quantos passos para trás a gente deu e agora o que é preciso fazer? Entrar num julgamento, levar tempo da Suprema Corte para deixar clara essa situação e também ter que reeducar a população sobre democracia, sobre a questão das forças moderadoras, enfim. Tem um longo discurso aí, tem um longo caminho a ser percorrido. Problema de interpretação de texto, né? Se tivessem lido a Constituição Federal, viriam que não é poder moderador nenhum. Como diria Bertolt Brecht, o teatrólogo, tempos estranhos em que temos de defender o óbvio. E você disse, Juliana Lopes, sobre o projeto para tirar os militares, pelo menos que os militares passem para a reserva se queiram ser candidatos. Está travado no Congresso Nacional, né? Está travado, passou ali pelo Senado numa votação. José Múcio, o articulador principal disso junto aos parlamentares, fez reuniões, está tentando encontrar um caminho para que isso passe ali na Câmara dos Deputados, mas aí ele esbarra em deputados que não estão ali tão à vontade para tratar desse assunto e mais no Congresso que já está andando a passos lentos por conta das eleições municipais. A gente tem comissão ali que nem foi formada, nem começou a funcionar, não tem pretensão de discutir grandes projetos nos próximos dias, ainda mais projetos tão complicados como esse, porque tem um entendimento ali, inclusive, da bancada da Segurança Pública, que isso limita a participação, por exemplo, dos policiais militares na vida política. Então, é uma discussão profunda, a gente não sabe exatamente se ela vai ter ali um fim, pelo menos esse projeto ser votado nesse ano de eleição municipal, ou seja, não é assunto fácil. Vem da Suprema Corte esse entendimento, né, o deixando muito claro, reforçando a ideia de que Força Armada não é poder moderador, nem nunca foi, mas os projetos que tratam sobre isso, implementar isso, reeducar a população, vai ser a longo prazo, sim. Os estragos que uma fake news pode fazer na sociedade acabam sendo vistos nesse julgamento. Juliana Lopes, nossa tecla SAP neste sábado no Agora CNN. Obrigado, minha amiga.